Bom, pessoal, vamos dar início aqui à apresentação da nossa disciplina, que é a Psicologia do Desenvolvimento. No caso aqui é o trabalho que a gente aqui elaborou. Nosso tema é Epologia Genética de Jean Piaget. Nossa equipe é composta por 3 componentes: Haddad Vânio, Lucas Alves e Eugênio Reis. Vimos aqui já dar início, né, na introdução, falando aqui um pouco sobre quem foi Jean Piaget e a sua tipologia genética. Podemos aqui começar dizendo que Jean Piaget ganhou uma notoriedade como psicólogo infantil, mas não era criança que sua atenção científica estava voltada. Sua preocupação era pela capacidade do desenvolvimento humano, pelo seu desenvolvimento. Como, na sua visão, a criança é o ser que mais notoriamente constrói conhecimento, suas pesquisas e observações voltaram-se para a construção e aquisição de conhecimentos pelos homens da idade infantil e da adolescência. Biólogo por formação, psicólogo pela classificação profissional, mas heptologo pelo conjunto de sua obra, Piaget descobriu, influenciado pelos seus interesses em psicopatologia, psicanálise, lógica e filosofia, que no estudo da inteligência infantil, a biologia se vincula à filosofia das ciências naturais, valendo-se tanto da psicologia empírica como da teoria do conhecimento e em busca de resposta para a questão de modo que desenvolve, não obstante a sua relativa estabilidade às estruturas do pensamento e do conhecimento humano. Piaget elaborou a etologia genética com a colaboração de especialistas de áreas diferentes e que ele também interessado por várias áreas do conhecimento. Esse trabalho disciplinar não agradou ao elitismo acadêmico da época, o que foi alvo de muita crítica, mas, por outro lado, estava inaugurando um trabalho participativo, que é o trabalho científico coparticipativo, surpreendendo-se limitações estanques entre as diferentes áreas da psicologia, que se devem às mais importantes realizações de sua iniciativa. Podemos observar que, dessa forma, estava produzindo a mais completa teoria do desenvolvimento intelectual, porque ela tratava do período que vai do berço à idade adulta e se esforça por definir os laços da inteligência e da lógica com outras funções cognitivas, tais como a memória, a linguagem e a percepção. Aqui já no próximo slide, vamos comentar aqui rapidinho sobre os princípios fundamentais dessa epologia genética, que vamos falar sobre o construtivismo, desenvolvimento como processo contínuo e adaptação. Assim, sendo bem breve, assim, no construtivismo, ele é uma ideia em que nada a vigor está pronto, acabado, e de que, especificamente, o conhecimento não é dado em nenhuma instância como algo determinado. Ele se constitui pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo das relações sociais
que se constitui por força de sua ação e não por qualquer dotação prévia. Na bagagem hereditária ou no meio, de tal modo que podemos afirmar que antes da ação não há psiquismo, nem consciência, e muito menos pensamento. Dessa forma, podemos também observar o desenvolvimento como um processo contínuo, que ocorre em estágios sequenciais, nos quais as crianças adquirem habilidades cognitivas mais, mais complexas à medida que crescem. Podemos observar também que na adaptação, as crianças se adaptam ao ambiente por meio de assimilação, incorporando novas informações em estruturas existentes, e acomodação, modificando suas estruturas cognitivas para acomodar novas informações. Isso é o que a gente tinha já para comentar. Agora vamos dar sequência ao próximo slide com o nosso amigo Lucas. Bom, vamos falar aqui um pouco sobre o estágio de desenvolvimento cognitivo. Então, ao longo do seu estudo, né, Piaget, ele buscou sempre entender aí como se desenvolve a inteligência da criança. E estudando esse desenvolvimento do conhecimento das crianças, Piaget ele conseguiu distinguir aí 4 grandes estágios desse desenvolvimento que ele acredita fazer parte de uma sequência do desenvolvimento da inteligência. Sendo o primeiro estágio aí o sensório motor, né? E nesse estágio ele acredita que é o estágio da inteligência prática, né? Porque é uma fase onde o desenvolvimento cognitivo, onde a criança usa a linguagem, mas a sua linguagem e as suas ações conjunta com as percepções, né? Daí a razão da denominação do primeiro estágio, sensório motor. E esse estágio também ele acontece desde o nascimento aos 2 anos. Aí já o segundo estágio é o pré-operatório. Ele acontece aí dos 2 aos 7 anos. É nesse estágio que a, a, nesse estágio a inteligência ainda é prática, só que além de ser prática, a inteligência ela vem junto com a representação. Então também esse estágio pode ser chamado também de representação por causa disso. E significa que a criança ali ela utiliza a representação como um, um trabalho, certo? Que ela tem que assimilar e organizar. Mas ela ainda tem muita dificuldade para fazer isso. Aí vamos para o terceiro. O terceiro estágio seria operações concretas, né? Piaget fala que nesse estágio, a criança nesse estágio ela tem um desenvolvimento do mais decisivo na construção dos seus instrumentos do conhecimento. Tipo, pois é nesse estágio que ela é capaz, né, de manipular mentalmente representações, as representações do segundo estágio. E esse estágio ele acontece dos 7 aos 11 anos. E vamos para o quarto. O quarto estágio seria o estágio operatório formal. Esse estágio ele acontece dos 11 anos em diante. A característica mais importante desse estágio seria a do desenvolvimento do pensamento hipotético e dedutivo, onde as crianças começam a formular hipóteses para explicar e resolver alguns problemas, né? E elas também conseguem realizar operações mentais, que envolvem símbolos abstratos, e não necessariamente têm formas concretas, ou seja, elas têm capacidade de um pensamento abstrato, entende? É isso, vamos dar continuação com o meu colega Adão.
Bem, aqui falar sobre as contribuições da epistemologia genética, né? A primeira foi o impacto na educação, né? Onde a teoria do Piaget influenciou na prática educacional, né? E sempre ele enfatizou a questão do ensino ativo, né? Que foi baseada nos problemas sobre respeito do estágio, né? Do desenvolvimento da criança. O segundo passo, que é a compreensão do desenvolvimento infantil. Através desse seu teste, né, de epistemologia genética, Piaget forneceu uma estrutura, né, para poder entender como as crianças pensavam, como elas aprendiam e construir o seu conhecimento. O terceiro passo é a influência na psicologia cognitiva. Piaget ele foi uma figura central, né, na questão do desenvolvimento da psicologia, né? Em relação a isso, ele influenciou várias áreas, né? Como, por exemplo, a pedagogia e até mesmo a psicologia. E hoje, esse teste dele é utilizado muito na disciplina de pedagogia. Próximo. Bem, a conclusão a epistemologia genética de Jean Piaget é uma teoria importante que explora como as crianças constroem seu conhecimento através dos estágios de desenvolvimento cognitivo. Piaget descreveu como as crianças adquirem habilidades cada vez mais complexas e compreendem o mundo ao seu redor. Sua teoria teve um impacto significativo na educação e na compreensão